Fala, chefes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Chefs. Meu nome é Lívia Guimarães, CEO e apresentadora deste canal. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para você, empreendedor, e para quem também não é empreendedor. Hoje nós vamos falar de investimentos e aposentadoria. Sim. A gente tem duas opções na vida, né? Ou a gente envelhece ou a gente morre novo. Então, assim, eu prefiro envelhecer e envelhecer com qualidade de vida, né? Claro, com qualidade financeira, com estrutura, do que morrer novo. Ou do que acontece com a maioria dos brasileiros, que a gente vai ver daqui a pouco, que não tem uma preparação para a aposentadoria. Quando nós somos jovens, a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, né? A gente acha que a gente nunca vai chegar na velhice, a gente acha que a gente sempre vai ter essa vontade, essa força e essa saúde para trabalhar como a gente tem hoje. Mas, infelizmente, a realidade é muito diferente. Então, hoje eu recebo aqui em nossos estúdios Rodrigo Peixoto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nosso consultor de investimentos da Valorize, que eu vou te contar em primeiríssima mão daqui a pouco o que é a Valorize, tá? Ele vai conversar um pouquinho com a gente, te dar toda a informação que você precisa para entender sobre o mercado de investimentos, como ele funciona e como que você vai fazer o melhor investimento para você. Sim, não é o melhor investimento para todo mundo, não é o melhor investimento para o banco, é o melhor investimento para você, de acordo com a sua realidade, de acordo com os seus sonhos, com a sua expectativa de vida, de acordo com as suas ambições e também de acordo com as suas condições, né? Então, você já sabe que a gente trabalha num cenário muito realista, né? De acordo com a realidade mesmo de cada cliente. E aqui a gente vai trazer isso para que você consiga, a gente vai trazer isso não, a gente vai trazer essas informações, né? Para que você consiga fazer as melhores escolhas para você. Mas antes, eu quero agradecer os nossos apoiadores, Suporte Contabilidade. Pessoal, contabilidade é coisa séria, falo aqui em todo episódio. Você que não tem sua contabilidade organizada, tenha muito cuidado com isso. Estamos na era da informação. Então, o governo já sabe de tudo o que acontece nas nossas vidas. Se você não apresenta uma contabilidade coerente com o seu negócio, você está correndo sérios riscos. E contabilidade não é uma coisa que você coloca na mão de qualquer um, tá? Contabilidade você coloca na mão de profissionais, de quem você realmente confia. É muito sério. Quero agradecer também Douglas Batista, meu amigo, meu querido, que está indo alçar voos nos Estados Unidos. Meu maquiador, cabeleireiro, amigo de vida inteira, né? De mais de 20 anos de amizade, me acompanhou no meu casamento, enfim, todas as datas importantes da minha vida. Está indo embora agora, empreender em novos territórios. Desejo muita sorte, muito sucesso, né? Que eu tenho certeza que você já ganhou esse mundo, porque com seu talento e com seu profissionalismo, eu tenho certeza que você vai brilhar ainda mais. Boa sorte, meu amigo. Quero agradecer também a Adriana Medeiros, que faz nossos acessórios, né? Que me veste com os acessórios. É assim que eu falo? Me veste com os acessórios. E a Ops, né? Que está sempre com os looks poderosos, encantadores e elegantérrimos. Chiquíssimos, como diz Cintia Chagas. Não é chiquérrimo, é chiquíssimo. Quero apresentar para vocês em primeira mão a Valorize. Valorize é um projeto que nós estamos trabalhando há mais de um ano. Tá? A nossa empresa, nós fizemos muitos testes, inclusive, para quem me acompanha há mais tempo, já ouviu falar muito aqui no canal, Liberte-se, porque o primeiro nome da Valorize seria Liberte-se, né? A gente trocou agora no finalzinho, porque eu acho que Valorize traz muito mais representatividade daquilo que a gente trabalha, né? Que é a valorização da vida, que é a valorização do nosso esforço, que é a valorização do nosso trabalho, né? E a valorização também dos nossos recursos, também e principalmente, né, dos nossos recursos e do nosso dinheiro. O que é a Valorize? A Valorize é uma empresa de finanças que trabalha com dois braços. O primeiro braço são os negócios, onde a gente trabalha uma consultoria personalizada. Dentro dessas consultorias, nós temos consultoria de organização financeira para pessoas físicas e jurídicas, consultoria de crédito, consultoria de investimento, consultoria de proteção patrimonial e consultoria de sucessão patrimonial. Eu já gravei com alguns dos consultores da Valorize as entrevistas, hoje eu vou gravar com mais um, né? Que honra para mim trazer aqui para a gente tratar de um assunto tão importante. E o outro braço é a academia, onde a gente trabalha a educação financeira. E de quem? De empreendedores, dos seus funcionários e das pessoas físicas.
O que eu acredito? Eu acredito que a gente não aprende educação financeira, a gente não aprende sobre finanças com apenas um curso. Então, a academia, eu falo que até uma escola, ela vem para te trazer uma trilha de 1 ano de mentoria, curso gravado, tira dúvidas, ferramentas, enfim, diversas possibilidades de aprendizado para você, enquadrando sempre de acordo com a sua realidade, com o seu momento de vida. Porque na nossa vida financeira, ela é cheia de altos e baixos, né? Tem dia que a gente está com dinheiro para investir, tem dia que a gente fez um investimento e a gente precisa de uma captação de recursos. Enfim, na academia, a gente vai tratar todas essas oscilações, todas essas movimentações. Para você que precisa de crédito, nós temos uma mentoria específica para crédito. Para você que precisa de investimento, nós temos uma mentoria específica para investimento. Para você que precisa se organizar, nós também temos a mentoria específica de organização. Então, eu trouxe os melhores profissionais do mercado, inclusive, pessoal, a gente vai tratar aspectos técnicos e aspectos emocionais. Nós temos uma psicóloga dentro do time para te ajudar, para te orientar, para trazer os aspectos emocionais que impactam positivamente e negativamente na nossa vida financeira. Nós ainda vamos lançar a Valorize, mas eu já quis dar um spoiler para vocês, porque, pessoal, realmente assim, é uma proposta muito diferente de tudo que tem no mercado, porque aqui no nosso escritório, tanto na vertente de negócios quanto na vertente de educação, nós colocamos o interesse do cliente no centro do negócio. Não é o interesse do banco, não é o interesse do agente de investimento, e a gente vai falar disso daqui a pouco, é o interesse e a melhor escolha para você, nosso cliente. Então, aguardem, faremos primeiro um pré-lançamento, depois nós vamos fazer uma festa de lançamento para que vocês possam aí participar e conhecer mais um pouco desse projeto, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida financeira. Então, bora lá, Rodrigo? Bora lá, Vamos para Lívia. o que interessa? Aliás, isso também interessa, né? Mas vamos falar de investimentos? Isso aí. Que bom. Seja muito bem-vindo, né? Já te falei isso anteriormente, mas quero ressaltar, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra trazer você aqui para a gente falar de um assunto tão importante e tão pouco difundido no nosso país. Infelizmente, nós não temos uma cultura investidora, nem uma cultura de pensar no futuro, né? Como a gente conversou anteriormente, e nós vamos colocar esse gráfico aqui, essa pesquisa aqui, apenas 1%, isso mesmo, apenas 1% dos idosos conseguem manter o mesmo padrão de vida que tinham quando estavam com toda a sua força de trabalho aí ativo, né? Quando estava aí na sua juventude. E eu entendo que esse 1%, muitas das vezes, obviamente não todos, mas muitas das vezes, são pessoas que já vieram de uma estrutura financeira confortável. São pessoas que, com certeza, têm um conhecimento financeiro e uma consciência financeira já aprimorada, né? A gente, que nós somos todos trabalhadores, enfim, eu falo que o nosso público é aquele público que realmente arregaça as mangas e faz a coisa acontecer. A maioria do nosso público não nasceu em berço de ouro. São as pessoas que carregam mesmo esse país nas costas, que fazem tudo muito graças à sua vontade, à sua força de vontade. Se nós não pensarmos no amanhã, a gente não consegue ter uma velhice tranquila, né, Rodrigo? Isso aí, Lívia. Obrigado aí pelo convite, viu? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Quem for assistir esse episódio. Um prazer estar aqui para falar um pouco de investimentos. E, como muito bem você falou, o que falta aí para a nossa população, para o brasileiro, é educação. E isso onde que reflete muito o que a gente vai falar um pouco, quando a gente já não consegue produzir mais de uma forma intensa. Então, hoje, a gente está numa idade produtiva e todos pensam em adquirir algo e depois se pensar no futuro. Quando eu ficar idoso ou quando eu ficar mais velho, eu vejo o que vai acontecer. Então, a gente delarga a nossa vida, né, de planejamento. Isso é uma questão educacional e vamos trazer hoje aqui pro nosso, né, no nosso bate-papo ações e alguma coisa que desperte o interesse das pessoas em pensar um pouco mais no futuro para nós sairmos dessa realidade financeira que, infelizmente, acomete a maioria da população brasileira. Isso aí. Gente, o Rodrigo ele é consultor de investimentos aqui do nosso time da Valorize, ele é graduado em administração de empresas, ele tem MBA em gestão empresarial pela FGV, ele tem melhoria de processos e TI pelo IETEC. São quase 20 anos, né, Rodrigo, trabalhando também aí no mercado financeiro. É especialista em investimentos certificado pela Ambima e assessor de investimentos certificado pela CVM. Então, olha, eu trouxe uma pessoa capacitada,
com gabarito e com experiência, porque não adianta ter um monte de certificação se você não tem a vivência do mercado, né? Se você não tem a bagagem para trazer mais conhecimento. Falo que certificado é incrível, mas junto com a experiência, aí sim a gente tem um profissional de excelência. Então, eu trouxe aqui um profissional de excelência que sabe o que está falando para a gente conversar sobre esse assunto e para te conscientizar. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Rodrigo, é: quando eu tenho algum dinheiro para investir, pouco dinheiro, às vezes eu não estou com muito dinheiro, eu tenho 50, 100, 200 mil reais. Qual é o primeiro passo para que eu consiga fazer um bom investimento? Eu vou no banco, no meu gerente, conversar com o meu gerente, eu vou para um assessor de investimentos. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer para que eu consiga tomar ou ter, enfim, a melhor escolha para mim? Então, Lívia, essa é uma pergunta bastante interessante, né, e que muita gente se questiona isso, onde que eu vou investir a minha primeira vez? Então, a gente ouve se falar muito aí na reserva de emergência, liquidez, né, por quê? Se você tiver algum problema financeiro, você tem onde recorrer o seu dinheiro. Então, hoje nós vivemos na era da informação. Então, existem muitas informações na internet, e nem todas as informações são certas ou erradas. O primeiro ponto é o conhecimento. Então, qual que é o primeiro ponto para você colocar o seu primeiro recurso? Saber o seu objetivo. Então, às vezes eu vou falar que eu quero investir para aposentadoria, eu coloco em um tipo de investimento. Às vezes eu vou investir para adquirir algum bem ou a necessidade de comprar algum imóvel, alguma coisa. Eu vou precisar que esse dinheiro fique disponível em liquidez. Então, o primeiro passo que eu falo assim, antes da gente pensar em se investir, é se autoconhecer. Realmente eu vou utilizar esse dinheiro por longo prazo? Por curto prazo? Por médio prazo? Então, existem várias opções de investimento no mercado, onde você consegue taxas melhores se você tiver uma visão de longo prazo. Então, nesse primeiro dinheiro, né, o meu conselho é: vai entrar um dinheiro, quer investir da primeira vez? Pense se realmente esse dinheiro é um investimento para longo prazo, porque senão você opte por colocar em algo que seja mais líquido, que você possa retirar ali de um momento e depois você passe a pensar em investimentos que te terão taxas melhores ao longo prazo, ao longo do tempo. Isso. Você falou aí para você se conhecer, né? E conheça-se é um princípio muito forte que a gente trabalha tanto dentro da consultoria quanto dentro da academia. Então, conheça os seus objetivos, conheça os seus sonhos. A partir do momento que o cliente conhece aquilo que ele pode, ele tem a condição, a disponibilidade, enfim, o que ele pode fazer com aquele dinheiro, ele precisa de tomar um segundo passo. Né? Porque às vezes eu conheço o que eu posso fazer, mas eu não conheço de produtos e serviços bancários, eu não conheço de investimento. Nesse momento, eu acho que a gente precisa conscientizar para os nossos telespectadores, clientes, enfim, como funciona o mercado financeiro. Se o cliente ele sabe que ele pode deixar um dinheiro travado, é garantia que, se ele procurar um assessor de investimentos ou se ele ligar para o gerente dele do banco, essa pessoa vai oferecer aquilo que é melhor para ele? Sim, Lívia, infelizmente não, né? Porque assim, nem tudo que é bom para o cliente, para o banco, é bom para o cliente e vice-versa, né? Vamos pensar dessa forma assim. Existem várias corretoras, né, que a gente vê aí que acontece. Então, o importante dessa questão de se conhecer, e principalmente todas as pessoas que querem investir, isso é muito importante vocês fazerem o teste que toda plataforma de banco ou corretora existe para conhecer o seu perfil de investidor. Se você é moderado, conservador ou agressivo. Então não adianta uma pessoa dizer que é moderada num teste e ela querer investir em ações, porque ela não vai conseguir lidar com a volatilidade, o sobe e desce das ações. Isso às vezes deixa uma pessoa transtornada se ela olhar um dia que ela investiu determinado valor e aquela ação caiu e ela colocou muito dinheiro ali e perdeu. Não que ela perdeu, enquanto ela não exerce o prejuízo, ela não perdeu, mas a volatilidade faz parte do mercado. Então, se conhecer, nesse caso, também é procurar um produto. Por exemplo, renda fixa. A renda fixa, se não tiver uma oscilação de mercado, se não houver uma quebra de um banco ou de uma empresa, ela é fixa até o final. Então você começa nela hoje, sabe quanto que você investiu e quanto você irá resgatar no final. Então o perfil do cliente vai determinar os riscos e os investimentos que ele vai correr. Mas assim, eu não atribuo só essa sua pergunta somente o gerente de banco, por não existir esse conflito de interesse. No caso, quando as pessoas perdem dinheiro, elas delargam ou elas delegam a responsabilidade para um terceiro. Sim. Então, isso é muito importante. Você emprestaria um dinheiro para qualquer pessoa, Lívia? Não.
Então é a mesma coisa. Ah, mas eu confiei no banco. Às vezes a pessoa fala assim, eu confiei no banco ou confiei num determinado gerente e aquela pessoa nem está lá mais. Uhum. Então, como todas as profissões na vida, existem pessoas éticas ou não. Então isso é muito importante, gente, para quem quer começar a investir, que tenha um mínimo de entendimento. Uhum. Qual o tipo de risco que eu gostaria de correr, qual é o melhor produto, o que é um crédito privado, se esse produto é garantido pelo fundo garantidor de crédito. Então, essas são informações básicas para qualquer iniciante, Isso. né, para começar esses investimentos. Eu concordo com isso que você falou e ainda acrescento uma segunda questão, porque, de repente, nem todos os produtos e serviços, enfim, que são bons para mim, o banco tem disponível na carteira dele para te atender. Então, quando você chega num banco, numa corretora, enfim, para fazer um investimento, ele vai te oferecer produtos que ele tem dentro do portfólio dele para te oferecer. Né? A gente tem que entender que está todo mundo ali fazendo uma negociação. Ele está defendendo a parte dele, que é rentabilidade, lucratividade, enfim, e ele não está errado porque o negócio dele é esses, e você, enquanto cliente, precisa defender o seu interesse, que é entender até onde eu posso chegar, entender o mínimo que seja dos riscos de cada investimento, entender quais são as regras de cada investimento. Afinal de contas, falei agora de risco, mas o risco é sempre do cliente, né? Afinal de contas, o dinheiro é seu. Quando o banco empresta o dinheiro, o risco é do banco, mas quando você vai colocar o seu dinheiro em um investimento, que é a mesma coisa, você vai emprestar o seu dinheiro para um fundo, para uma empresa, para uma instituição financeira, independente do que seja, o risco é seu. Então, por isso que a gente traz essa parte de educação bem forte também, né, Rodrigo? Isso é muito importante, essa parte de educação, porque você, procurando tendo um mínimo de conhecimento, você se passa a perguntar. Eu vou investir uma ação de uma determinada empresa. Então, vamos falar de uma empresa aí fala uma empresa que você goste muito, Lívia. Não falo. Não? Não. Então, deixa para lá. Alguém pense aí uma empresa que goste muito e essa empresa é listada em bolsa. Se você for investir nessa empresa, você tem que se perguntar o primeiro passo. Eu emprestaria dinheiro para essa empresa? Eu compraria algum título dessa empresa ou eu compro somente os produtos dela? Isso já vai te dar um norte para saber se você está colocando seu dinheiro em um determinado local que é seguro, né, para você. Existe investimento bom e ruim? Não, gente. Existe investimento que você queira correr um pouco mais de risco. Para quê? Para ter um pouco mais de retorno. Então o risco ele está ligado. Ou ele sobe ou ele desce. E o bom e ruim também é relativo, porque às vezes o que é bom para mim é ruim para você. Sim. Às vezes o que é ruim para você é bom para mim. Então, não tem como a gente ponderar isso. Nada é bom para todo mundo. Nem uma operação de crédito, nem um investimento, nem nada. Nem ali vou abrir uma empresa. Calma. Abrir empresa também não é bom para todo mundo. Tudo vai de acordo com os seus objetivos e com a sua realidade. Isso, um produto aderente ao seu perfil, né, gente? Então, reforçando, quer começar a investir? É o primeiro passo. Descubra o seu perfil de investidor. E também se você é propenso ou não a risco. Isso já vai te dar uma tranquilidade para você começar a ir na frente de muitas pessoas a começar bons investimentos. Isso. E tem outra coisa também, Rodrigo, que eu acho importante a gente falar, que hoje, na era da informação, como você falou no início, tem muita informação disponível na internet que é falsa. Né? Eu vi esses dias um grande influenciador postando uma sequência colocando uma sequência de posts, quem está acompanhando o mercado vai saber quem eu estou falando assim, se você tem 500 mil reais, você está perdendo dinheiro se você não estiver ganhando pelo menos tanto por mês. Você deve ter visto isso. Sim. Mas na realidade hoje do empreendedor, na realidade do brasileiro, essa rentabilidade de 1% de liquidez todos os meses, ela não é uma realidade que a gente aplica para todo mundo. Não, né? Isso não se aplica principalmente nesse cenário econômico, porque a taxa Selic hoje no Brasil ela é 10,5% ao ano. Então, para quem se lembra, no curto período aí, a Selic chegou a 13,75%. Então, o famoso 1% que a gente faz uma conta assim, né, até comportamental, para ficar assim fácil, eu vou trabalhar e vou ter 1% de rentabilidade ao mês. Seria o melhor dos mundos. Mas hoje, o país paga a taxa Selic, que baliza os investimentos, empréstimos, ela paga 10,5% ao ano. Então, você divide 10,5% por 12, dá algo aproximadamente de 0,8% bruto, sem descontar o imposto de renda que existe em alguns investimentos. Caso você consiga algo superior a isso, e o que vai determinar? O produto que você vai investir e o prazo que você vai deixar o seu dinheiro. Porque, gente, não existe um almoço grátis. Se eu pago mais em um valor, eu tenho que compensar isso em outra ponta. Então, por exemplo, só para explicar se eu
capto com o valor que eu pago mais que a taxa Selic hoje, eu tenho que emprestar um pouco mais caro para compensar, porque senão a conta não fecha. É porque banco, algumas pessoas não entendem ainda, né? A gente que é do mercado, a gente acha que isso é claro para todo mundo. Mas como que uma instituição financeira ela opera? Tá aqui a instituição financeira, de uma ponta a gente tem um investidor e da outra ponta a gente tem um tomador. O investidor deixa seu dinheiro dentro da instituição financeira, a instituição financeira pega o seu dinheiro e empresta para o tomador, para quem vai pegar crédito, quem vai pegar empréstimo. Então, ela precisa de ter uma remuneração que garanta a lucratividade, o risco, a operação, enfim, da pessoa, da ponta que pega o empréstimo, de volta para ela, para que ela possa também remunerar o investidor, a pessoa que está emprestando dinheiro. Então, é sempre essa. Eu falo que ela faz essa ponte entre os dois. Ela pega quem tem dinheiro, recolhe esse dinheiro e empresta para quem precisa fazer esse dinheiro multiplicar. Que é o que se espera, né? O que se espera é que a gente pegue um empréstimo para multiplicar. Né? E até falando desse empréstimo, a gente pode até trazer para uma realidade aqui, né, do Podchefs, que são empreendedores. O custo do dinheiro, a taxa de juros ela é alta? Sim, desde que ela não te dê retorno. Então é a mesma coisa, se eu capto um dinheiro de um banco ou de outro segmento para investir na minha empresa, os produtos que eu comercializo, ele tem que pagar essa taxa de juros. Então eu tenho que manter. Mesma coisa são os investimentos. Então, se eu pago a mais que a taxa de juros brasileira, eu tenho que emprestar em outra ponta, porque senão eu quebro uma empresa, eu quebro até um banco, né? Porque não existe almoço grátis. Então, assim, essa reunião do Copom, ela acontece a cada 45 dias, né? Podendo subir, elevar ou não essa taxa Selic. Então, todas as vezes que você te oferecerem um investimento, principalmente que seja fora do mercado financeiro, dividam essa taxa por 12 e olhem quanto que é o percentual da taxa e quanto que você está recebendo do mercado. Né? O ideal é que essa taxa supere a Selic em investimentos. Isso é o melhor dos mundos. Mas se você conseguir 100%, você já vai estar na frente de muitas pessoas que começaram a investir agora ou que nem sabem o que é a própria taxa Selic. E precisa de muito dinheiro para investir, Rodrigo? Hoje não, Lívia. Hoje, infelizmente, só existe uma palavra para quem quer investir. Desculpa. Né? Só desculpa. Hoje, a partir de R$1, você consegue investir em CDB de muitos bancos, CDB, RDC, você consegue começar com R$1. O importante mesmo para começar a investir é iniciativa. Comece. Comece, que você vai criar ali uma reserva, o dinheiro vai multiplicando ao longo do tempo, e como o endividamento também é um comportamento, o investimento também é um comportamento. A gente vai começar a guardar dinheiro, isso vai ser motivador, e você vai passar isso para os amigos, para as outras pessoas. É um efeito cascata, um caminho sem volta quando você começa a investir. Você sabe o que eu reparo hoje? Que o comportamento de investir, ele briga com um comportamento que nós temos na nossa geração muito forte, que é o imediatismo. As pessoas querem tudo para ontem. E falo muito disso aqui, rede social, enfim, nos trouxe essa sensação que as coisas têm que acontecer tudo muito rápido, né? Eu tenho que ficar rico rápido, eu tenho que ganhar dinheiro rápido. Esse rendimento, se ele não me der um valor rápido, eu desanimo, enfim. O comportamento de investimento, ele tem que ser duradouro, ele tem que ser persistente, né? A minha palavra, acho que nem seria persistente, ele tem que ser contínuo. Isso. Não adianta a gente fazer um investimento hoje, ficar 10 meses sem fazer, aí faz um outro. Não é que não adianta, assim, mas não é o ideal, você não vai conseguir acumular um patrimônio. Mais importante que o volume, eu acho que é a constância, essa era a palavra que eu queria usar. É Isso. A constância, né? E como que você vê hoje o mercado, principalmente os seus clientes e que os clientes que você atende, com essa sensação de que as coisas têm que ser para ontem, com esse imediatismo? Como que isso interfere nos investimentos? Então, Lívia, essa é uma questão muito importante porque, assim, visão de longo prazo nos investimentos, a gente fala no mínimo 10 anos. Então, às vezes você conversa com determinadas pessoas e fala assim, eu investi no longo prazo por 6 meses. Então, sim, deixando bem claro, uma visão de longo prazo para você ter um crescimento exponencial da carteira, porque os juros compostos, existe uma mágica por trás dele. Então, ele vai multiplicando os aportes, mais os juros, e aquilo vai rendendo juros sobre juros, e chega um determinado momento que ele vai multiplicando, a cada ano que passa ele se multiplica mais. Então, a visão de longo prazo são 10 anos, de médio prazo 5 anos, e de curto prazo, vamos falar assim, entre 1 e 2 anos. E o que leva como experiência o imediatismo? O imediatismo, às vezes, leva uma pessoa que não tem um determinado valor, ou que não tem um determinado conhecimento, que falta educação financeira, né? O conhecimento é muito importante nesse caso, ela compra uma determinada ação, eu ouvi falar que determinada ação do varejo, ficou uma ação super famosa aí, que ela chegou a R$70, e todo mundo comprou,
e eu conheço gente que pagou R$ 50 e essa ação foi a R$ 1. Jesus. Então imagine comigo, Lívia, a pessoa que só tem esse dinheiro e ela colocou o valor de R$ 50 uma ação e compraram várias ações e de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, essa ação caiu quase 80%. Ela perdeu 80% do valor. Então o imediatismo leva-se as pessoas a perder mais dinheiro do que ganhar. E como prova disso, eu posso falar o tanto de gente que cai em golpe de pirâmide por jogos, criptomoeda, não que seja ruim, eu estou falando assim, isso é um determinado perfil de risco, porque se você faz um investimento que seja muito agressivo, esse investimento tem que ser por longo prazo, porque se der certo, dá muito certo. Né? Então não é que seja ruim, mas o que as pessoas pensam que vão investir hoje e vão ganhar dinheiro amanhã, ou que isso é uma forma fácil de ganhar dinheiro, está errado. E acaba, infelizmente, acho que você deve acompanhar isso hoje no mercado, eu já conheço muitas pessoas que caem em golpes que são assim, ridículos, que não existe almoço grátis. É prova do que eu falei com a Selic anteriormente e prova do que é oferecido no mercado aí, que são taxas gigantescas, né? E é interessante a gente falar isso também, porque está numa onda daqueles jogos de azar na internet, né? Todo mundo jogando, enfim. E o que a gente está vendo de relato de pessoas que perderam tudo porque viciaram naquele jogo e foram tendo uma expectativa, né, que ia ganhar cada vez mais dinheiro, são muitas pessoas. Eu conheço pessoas assim, muito próximas, né? Não é de família, enfim, mas pessoas assim, de relacionamento muito próximo que perdeu R$ 30.000, que eu acho muito dinheiro, eu acho que você daí de casa também deve concordar comigo, porque para ganhar R$ 30.000 não é brinquedo. Perdeu R$ 30.000 em jogos de azar, em joguinho de internet. Então, nada nessa vida vem fácil, nada nessa vida é de um dia para o outro, nada é sem esforço. Nós precisamos entender que para que a gente consiga dar os próximos passos, adquirir um bom patrimônio, enfim, é necessário esforço, é necessário conhecimento, é necessário estudo, né? A gente não consegue fazer as coisas, nada não cai do céu, como a internet hoje vende muito para tirar aí o seu dinheiro, pobre trabalhador, né? Então, assim, tenham muito cuidado com em quem vocês acreditam e aonde vocês colocam o tão suado dinheiro de vocês. Quando a pessoa fala assim, tá bom, Lívia, tá legal, então como que eu vou começar a fazer um investimento? Por onde eu começo a fazer esse investimento? Lívia, o primeiro passo é fazer um planejamento. Né? E como que a pessoa faz isso? É muito simples, hoje existem várias planilhas de Excel, vários influências aí de internet que falam que cria isso, cria aquilo, mas nada mais precisa do que pega um caderno, coloca receita e despesa, olha quanto que sobra e investe. Cria sua reserva, né? Como eu falei, busque aplicações de renda fixa que paguem 100% do CDI, acima de 100% do CDI, e ali ela cria sua reserva de liquidez, eu não gosto de falar emergência, porque senão emergência a gente retira e acaba que a gente não acumula o patrimônio. O maior, esse é uma questão de conhecimento, gente, mas o melhor para você começar a investir mesmo é definir um objetivo. Qual que é o objetivo? Porque a maioria das pessoas, isso vou deixar bem claro, nós não vamos ficar ricos com o investimento, não. Na verdade, nós só estamos corrigindo o nosso dinheiro, aumentando o nosso rendimento ao longo do tempo para fugir de uma coisa que é preocupante na nossa vida, que é a nossa velhice. Então você não vai ficar milionário investindo, fora alguns que já conseguiram, mas não exatamente foi com investimento, eles têm outras atividades e pregam isso como investimentos, mas não foi, o investimento foi uma delas que trouxe conhecimento, que trouxe bagagem e que multiplicou o dinheiro ao longo do tempo. Então assim, defina um objetivo, para que eu vou iniciar uns investimentos? Eu vou comprar um carro? Eu vou investir para aposentadoria? Eu vou fazer uma viagem? E aí você começa a criar esse hábito de poupar e guardar um dinheiro para as coisas, para não antecipar, porque, como a gente falou antes um pouquinho, o imediatismo, ele tira dinheiro. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro hoje. Eu faço um financiamento, que eu tenho o bem na mão, ou eu faço um consórcio que eu vou pagando ao longo do tempo e dou um lance do meu recurso e recebo o carro. Eu pago mais juros no financiamento. No consórcio eu me planejo melhor. Então, consequentemente, sobra mais dinheiro que eu possa estar investindo. Então, esse tipo de planejamento é muito importante para quem quer começar essa jornada aí dos investimentos. E se você não sabe fazer isso sozinho, venha para Valorize, porque aqui nós temos um time que vai te ajudar, vai pegar aí na sua mão e vai desenhar o caminho para você chegar onde você deseja. Rodrigo está aqui, é um dos nossos consultores. Nós vamos deixar aqui, QR Code, os meninos estão colocando agora o QR Code para você entrar no nosso site, acesse o nosso site,
entre em contato conosco e marque já a sua consultoria. Rodrigo, o empreendedor, ele tem uma certa dificuldade de guardar dinheiro. Por quê? Porque o negócio sempre demanda muito recurso. Então, ele está com a estrutura linda, aí de repente, sei lá, quebra uma porta de vidro, ele tem que retirar esse dinheiro, tem que fazer um acerto de um funcionário antigo, tem que mudar alguma coisa nos computadores, no sistema, enfim. Tem uma série de investimentos que a gente tem que ir fazendo na manutenção do negócio. Muitos, quando a gente... tem outra questão. O próprio crescimento do negócio demanda muito recurso. Então, às vezes, a gente está com a empresa estabilizada, mas ela vai crescer um pouquinho no faturamento. Ela tem que investir em infraestrutura, em mão de obra, em matéria-prima ou mercadoria, enfim, tudo demanda muito recurso. E eu percebo que muitas das vezes o empreendedor ele vive 20, 30 anos do negócio só reinvestindo no negócio. E aí ele consegue juntar um dinheiro, acontece alguma coisa, o governo vira, acontece, enfim, tem alguma virada no mercado que ele precisa resgatar esse dinheiro. Eu percebo que os investimentos que eles fazem, que os empreendedores fazem para a aposentadoria, quando ele não está protegido, muitas das vezes o empreendedor, né, em um momento de necessidade, dá uma beliscadinha, dá uma mordidinha, enfim. Então, ele chega numa idade mais avançada que ele tem patrimônio, ele tem a empresa, muitas das vezes, né, mas algumas vezes ele não tem um dinheiro mesmo, ele não tem liquidez. Então, ele tem um dinheiro grande no imobilizado, ele tem um dinheiro grande investido na empresa, que muitas vezes depende dele para funcionar, né, mas ele não tem liquidez. E aí eu te pergunto, como que o empreendedor pode fazer um planejamento para chegar numa certa idade e ter dinheiro na mão? E ter recurso, não só investido em patrimônio da empresa, nem só investido em, de repente, imóvel, enfim, mas ele tem que ter dinheiro ali na mão. Olivia, essa é uma pergunta muito interessante e quando eu dava consultoria, né, na corretora, eu conversava muito com empresários e você também já deve ter ouvido isso agora que eu vou falar, mas antes de fazer essa pergunta, antes de responder, eu vou trazer um ditado antigo aqui dos nossos avós, que eu ouvia-se muito, falava assim, nunca coloque todos os ovos em uma cesta só, porque se cair os ovos, todos irão quebrar. E o que acontece é o seguinte, o empreendedor ele tem uma vida maluca, né, eu falo assim, que eu tiro o chapéu para quem empreende no Brasil, porque existe taxas, produtos, empréstimos, eu pego um capital meu, eu uso meu capital, um capital de terceiro, é uma maior loucura, tanto que você dá, né, consultoria para vários empreendedores. Mas uma coisa que eu alerto os empreendedores, assim, né, com todo respeito a eles, porque eles têm um know-how de mercado muito grande, mas o que eu sempre ouvi, e talvez que faça diferença na vida deles no futuro, é porque todas as vezes que você oferece, para a maioria, claro que tem alguns que têm um pensamento diferente, oferece algum tipo de investimento, ou um tipo de planejamento para eles, visando o futuro, oscilação da empresa, o que é super normal, porque tem um índice altíssimo de empresas que quebram no Brasil, eles falam o seguinte, o meu produto rende mais. Então ele fecha lá o balanço dele, as vendas e tal, e vê que ali ele teve um faturamento de 10%, e se aí ele tiver uma lucratividade de 10%... Quando extremamente bem administrado, porque segundo o Sebrae, uma empresa muito bem administrada no Brasil dá entre 5% e 10% de lucratividade, falando do comércio. Tá? Então, assim, o que ainda é bem abaixo do que a gente trouxe, né, o que a gente imaginava, porque antigamente falava-se 30%, e isso vem tirando ao longo do tempo. E talvez isso seja um viés comportamental, que isso é uma ideia pronta da cabeça, que ele ouviu falar isso, e a pessoa não se prepara, porque, gente, não adianta... eu já atendi pessoas que tinham 6 fazendas, e eu perguntava para elas assim, mas e se amanhã você precisar de liquidez, dinheiro em espécie, como que vai fazer? Se precisar a gente vende, mas vai vender pelo preço que tem? Então, assim, acumular imóveis, investir só no próprio negócio, tem que fazer parte de uma diversificação, não ser uma regra. Então, o dinheiro em espécie, ele possibilita realmente o crescimento, um planejamento. Então, assim, vamos falar para a aposentadoria. O aposentado, o empresário hoje, ele já contribui com uma parcela por INSS. Né, será que a gente vai ter isso? Então, né? Assim, a gente se questiona, será que a nossa geração vai conseguir aposentar? Tem diversos estudos que comprovam que nós não vamos conseguir aposentar. Você sabe dizer o que significa o INSS?
Isso nunca vai ser seu, isso nunca será suficiente. Isso nunca será suficiente. Será suficiente. Então, se você pensa que o seu negócio, só a simples forma de empreender dá mais retorno do que um banco, você tem que fazer esse planejamento. E como que você faz esse planejamento ao longo do tempo? Se você já contribui para o INSS, você pode utilizar os planos de previdência complementar, mas tem que ser um bom plano, seja aderente ao seu perfil. Você pode ter aí benefícios fiscais, pagamentos de imposto de renda com planejamento adequado. E é muito importante também que o empresário pense nisso, se planeje, porque assim, e o negócio hoje, que é muito rentável, então a gente hoje fala de inovação, tecnologia, inteligência artificial, aí eu me pergunto, e amanhã? Será que quando, né? os mesmos negócios que vigoram hoje, né, na época lá dos anos 70, 80, aquele mercadinho com aquela balança que o senhorzinho pegava as coisas, pesava, embalava para você, hoje já é um autoatendimento. Eu imagino que daqui a um tempo a gente vai ter robô repondo prateleira de supermercado. Com certeza. Então, assim, até porque não está tendo mão de obra, não tem mão de obra. Então, assim, como que eu não me planejo, mesmo sendo empresário, e na hora que o meu negócio está dando lucratividade, é o que eu tenho que parar para pensar. No meu futuro, na minha velhice, quando eu não conseguir estar ativo mais, ou eu não consiga fazer esse planejamento de sucessão, porque talvez a família também não vai querer. Mas eu tenha o meu dinheiro em espécie guardado para eventuais necessidades. Né? E você falou de planos de previdências complementares, que seriam planos particulares, né? A gente não seriam os ofertados pelo INSS, e sim os ofertados pelas instituições financeiras. E aí eu te pergunto, existem diferenças de planos de previdência entre as instituições financeiras? Por exemplo, Bradesco, Sicredi, Sicobi, é o mesmo produto ou o produto é diferente? O produto, a denominação do produto é a mesma em qualquer instituição. A gente tem 2 tipos de planos, que é o VGBL e o PGBL. Né? O PGBL possibilita uma dedução fiscal no imposto de renda. De que forma? Para quem contribui para o INSS, você pode até abater 12% da sua renda anual nesse plano. Então, se você tem só hipoteticamente aqui, se você é tributado em R$100 mil e você tem um plano de previdência de 12 mil, você passa a ser tributado por 88 mil. Só que você paga juros sobre o valor total do plano. Né? Você paga imposto numa tabela regressiva sobre o valor total do plano. O VGBL você paga sobre os rendimentos, mas não tem esse benefício fiscal. O que é importante você verificar num plano de uma instituição para outra? Instituições maiores, mais conservadoras, tendem a ter uma taxa de administração maior do plano. Então você paga, por exemplo, 2% de taxa de administração ao ano. Onde que isso reflete? Na rentabilidade do plano. Então, o principal ponto de observação entre os planos de previdência é a taxa de administração? Primeiro ponto, se está adequado, qual ficará mais adequado ao seu perfil. Mas aí todas têm? Todas PGBL, têm. PGBL, beleza. Pronto, se enquadra nos critérios que eu falei. Segundo ponto, quanto que é a taxa de administração e a rentabilidade. Por quê? Tem planos de previdência, que eu já fiz estudos, que rendem 90%. E também existem planos de previdência não só atrelados à renda fixa. Existem planos de previdência atrelados à renda variável, depende do fundo criptomoeda. Que ele vai investir, né? Então, plano de previdência, às vezes a gente pensa assim, já está trazendo esclarecer aqui uma dúvida que pode ser geral, a gente acha que é um benefício do governo para a população. Não, nada mais é que um fundo de pessoas que se juntaram ali em prol de um objetivo. Então, eu compro ativos de uma empresa, ou do Tesouro, ou de CDBs de grandes bancos, ou eu compro ativos de criptomoeda, de ações. É como se fosse um grande investimento comunitário. Comunitário, isso aí. E onde que você deve buscar? Qual que é o melhor plano de rentabilidade? Um plano de renda variável. Se a bolsa subir, as ações performarem bem, ele pode render muito acima não tem limite para ele ter rendimento. O de renda fixa, ele acompanha a taxa Selic, igual eu falei, que está hoje 10,5% ao ano. Então tem que se conhecer e entender qual que é seu apetite de risco. E aí eu reforço uma coisa, o empreendedor ele já toma muito risco com o negócio. E aí também é uma opinião minha, tá? Eu já invisto muito no meu negócio, eu já tomo risco do meu negócio, eu já entendo que empreender no Brasil é o investimento de maior risco que a gente pode tomar. Logo, quando eu vou investir o recurso em instituição financeira, eu tenho um comportamento diferente. Eu quero um produto que vai me dar segurança, porque eu já tomo muito risco no mercado.
Então, não adianta eu colocar o meu dinheiro, eu, Lívia, né? Colocar o meu dinheiro em um investimento de alto risco, porque eu já assumo o risco no meu negócio. Se tudo der errado, como que faz? Né? Então, eu prefiro balancear. Eu coloco o dinheiro no investimento de baixíssimo risco, porque não existe investimento sem risco. Então, a gente considera um investimento de baixíssimo risco, né? Em contrapartida, eu elevo o risco dentro do investimento dos meus negócios. Isso, concordo com você, Lívia. O empresário ele já corre muito risco do negócio. Então, ele tem um risco do governo, risco trabalhista, risco de uma série de riscos, né? Como ser humano, nós temos uma série de riscos. Se sair na rua já é um risco. O empreendedor, ele corre 1000 riscos. Para que eu vou correr um risco desnecessário com o meu dinheiro? Então, eu acho muito importante, nesse caso, o empreendedor, o empresário, ele se planejar para esse momento que ele for parar. Por quê? Ele vai ter uma reserva ali ao longo do tempo, mesmo que a empresa dele não seja mais rentável próximo à aposentadoria dele, porque uma hora ele vai ter que parar. E o conhecimento, a diversificação, isso vai ajudar para ele. Eu sei que o negócio dá mais que o negócio, muitas das vezes, ele dá mais que o rendimento, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele vai precisar parar, ele vai querer parar também, até porque a família vai tomando espaço, enfim. Não dá para a gente viver só de um negócio a vida inteira. E assim, eu falo até porque eu tenho exemplo na família. Meu avô trabalhou até 80 e tantos anos, até um mês antes dele falecer, ele trabalhava muito. E foi uma pessoa que, assim, que prosperou muito numa época muito diferente da nossa, né? Numa época que ganhava-se dinheiro só com esforço. Se você não fosse preguiçoso, trabalhasse bem, você ganhava dinheiro. Hoje em dia, para a gente ganhar dinheiro, além do esforço, do conhecimento, ainda tem diversas outras questões que envolvem o sucesso de um negócio e o sucesso de uma vida financeira, né? Nem só o sucesso de um negócio, mas o acúmulo de patrimônio. No meu entendimento, hoje, apesar da gente ter tanta facilidade, acumular patrimônio hoje é mais difícil do que era há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Sim, hoje a gente tem muito mais coisas disponíveis, até uma dica muito bacana que eu já ouvi e eu repasso para quem, né, eu converso, eu atendo, de planejamento, porque nós somos movidos a impulsos. Né? É inevitável qualquer pessoa, por mais centrado que ela seja, em um determinado momento ela vai se sentir no impulso para desejar algo, para querer algo. Então, uma coisa bacana, assim, para quem tem esses impulsos e não consegue guardar dinheiro e compra muita coisa desnecessária, até com planejamento, é colocar no carrinho. Compra, deixa no carrinho e sai para tomar uma água, dá uma volta, toma um café. Não é efetiva, né? Respira, e não é efetiva. O mínimo que se você deixar por um tempo, eu garanto para vocês que eu já fiz isso, às vezes eu voltei e comprei, mas eu ganhei um cupom de desconto. Então, se eu comprei mais barato. E se eu passei um tempo, eu não comprei, porque eu vi que era desnecessário, seria só mais um impulso. Só porque minha amiga falou, só porque foi falado na televisão, foi falado por um influenciador. Então, nós estamos hoje com a internet 24 horas cercado de desejos, sonhos. A vida na rede social é muito perfeita. Mas depois, onde que vai doer isso tudo? No bolso. Né? O endividamento é um comportamento. E assim, até concluindo, antigamente era mais fácil de acumular patrimônio porque gastava-se menos. Sim. O custo de vida era muito menor, as necessidades eram muito menores, né? Meu avô, eu lembro, a gente ia para a praia, a gente ia para Guarapari, ficava lá 15 dias, mas dividia todo mundo numa casa, enfim, era um comportamento muito mais simples e uma necessidade de gasto muito menor do que tem hoje. Todo mundo tinha celular? Não. Tinha internet? Não. Era um carro para cada um de casa? Não. Então o gasto era muito menor do que é hoje. O consumo era muito menor, então a gente tinha condição de reter dinheiro. Por quê, pessoal? Muitas pessoas falam assim, tem que ganhar mais, tem que ganhar mais. Não é só ganhar mais é um dos pilares. O outro pilar é quanto se gasta. Eu ganho bem, mas eu gasto muito, tudo errado. Então, ganho bem, gasto dentro do limite e retenho verba. O principal para a gente conseguir fazer patrimônio é reter, que é daí que parte o investimento, né, Rodrigo? Tem um livro muito bacana, livro, vou deixar aqui como sugestão de leitura, que tem um trecho que é fantástico e reflete bem o que você falou aí. Psicologia financeira. Adoro. Ele fala que não são as suas condições que irão determinar o seu futuro financeiro, mas sim as suas decisões. É isso mesmo. Quais são as suas escolhas? Né? Isso e aqui, o pessoal fala muito na internet de tesouro direto. Tesouro direto. Invista em tesouro direto. O que é o tesouro direto e se realmente ele é uma boa opção ou não de investimento? O tesouro direto nada mais é do que um
o governo também emite título de dívidas. Então, para você que não sabe, você pode ser credor do governo. Você pode comprar títulos do governo através do Tesouro Direto. Então, como que são calculados esses juros do Tesouro Direto? Credibilidade do governo, a capacidade do governo de pagar as contas dele, né, que a gente vê muito aí, e isso determina, como qualquer outro investimento, as taxas numa curva futura de juros. Então, por exemplo, sai uma reportagem que o governo vai aumentar impostos ou o governo não consegue arcar com as despesas. Então, ele tem que emitir títulos de Tesouro Direto mais caros. Então, assim, existem os três tipos de situações do Tesouro Direto, que são uma renda, um pré-fixado, então onde eu compro sabendo quanto que eu vou receber, quanto que eu vou comprar um título hoje e quanto que eu vou resgatar no final. A taxa é pré. Uhum. Então eu falo assim, Lívia, você me empresta um dinheiro? Eu falo assim, não, eu empresto, quanto que você vai pagar por mês? Não, 2% ao mês. Então eu já estou pré-estabelecida a taxa acordada entre mim e você. Pós-fixado, que se a taxa Selic sobe ou se ela cai, eu estou recebendo a mesma taxa. E uma do Tesouro Direto que eu acho muito interessante, principalmente para investidores de longo prazo, é IPCA+, porque ele corrige o meu dinheiro ao longo do tempo, combatendo a inflação, e o Tesouro Direto chegou a pagar IPCA mais 6,5% com umas ações que o governo andou fazendo aí e que o dólar estava mais alto. Uhum. Então, assim, são bons investimentos? Sim, pelo ponto de vista que é o investimento mais seguro que existe. Porque o governo, o nível de calote que um governo pode dar, ele é baixíssimo, inclusive até menor que os fundos garantidores de crédito, porque o governo está te devendo. Uhum. Então o governo recebe muita receita. E ele paga o risco, e ele paga porque senão ele entra num risco onde diminui a credibilidade E dele. ele não consegue mais fazer captação. Né? E não consegue. E aí, ó, vamos abrir um parênteses, a gente está falando de planejamento, de gastar menos do que ganha, enfim, e a própria emissão do título do Tesouro Direto é uma prova de que falta um bom planejamento e um bom acompanhamento do orçamento. Porque se o governo, e aí se me corrija se eu estiver errado, tá, por favor, mas até onde eu sei, se o governo emite o título é porque faltou caixa, ele está precisando de recurso. Isso. E com a quantidade de dinheiro que entra, por isso que eu falo, não é quanto se ganha, é como e quanto se gasta. Com a quantidade de dinheiro que entra, ainda precisa ficar arrecadando e vendendo títulos, enfim, fazendo captações maiores. Salva, obviamente, a gente tem que fazer investimento e tal, ok, mas quando é devido a gasto mesmo, a manutenção, enfim, é inadmissível, né? Assim, vamos pegar essa. A gente fala muito para empresários aqui, né? Então vamos pegar, eu tenho certeza que todo mundo, né, vai concordar um pouco. O gestor público, não vamos falar o político, o gestor público, muitas das vezes, ele não age da forma que deveria por causa da política, né? Porque assim, uma medida apolítica ela não traz votos. Então o gestor público ele cria muitas medidas, e eu até acho que tem medidas que devem ser criadas mesmo, porque tem muita gente desfavorecida no país, alguns ganham mais, outros menos, nem tudo é igualdade no mundo, né? Muita gente passando fome, mas desde que seja feito com responsabilidade. Porque, assim, igual você falou do orçamento, você hoje, por exemplo, se você tem um determinado, nós temos um determinado valor de salários, retiradas, seja lá o que for, e se eu começo a crescer meu orçamento com o mesmo valor que eu recebo, naturalmente eu estarei endividado. Né? Isso não é diferente do governo, porque se o governo arrecada, se o governo gasta-se mais do que arrecada, ele tem que emitir títulos de dívidas públicas mais caros. Isso interfere num rating, que é a classificação do governo estadual. O que acontece isso com a pessoa física, comparando? É a capacidade do governo de honrar com suas dívidas. É baixa? É baixíssima, porque o risco do país é muito baixo em relação a isso do governo cumprir. Mas você vê, às vezes, pessoas físicas que chegam, ou pessoas jurídicas, para pegar um crédito, que estão com um nível elevado de endividamento. Isso eleva o endividamento no mercado e ela talvez não tem capacidade de arcar com as despesas. Então, o orçamento ele vale tanto para a União, para os estados, municípios, inclusive para as pessoas físicas e empresários. Isso mesmo. E o que a gente pode, só complementar, e o que a gente pode, também você já deve ter ouvido isso, assim, mas eu tenho medo de investir, porque assim, existem muitas desculpas para não se investir, né, Lívia? Eu já ouvi milhares delas. Então, assim, aproveitando, o título do Tesouro, você pode investir em fundos que, se não quiser investir em um ativo específico do governo, você pode investir em fundos de Tesouro Direto, e a partir de R$30 você consegue comprar hoje títulos do Tesouro no próprio site do Tesouro.
Então, tá tudo facilitado hoje. Você precisa ter conhecimento. Precisa ter conhecimento. Se você ainda não consegue fazer seus investimentos sozinho, se você ainda não sabe qual é a melhor opção para você, se você quer alguém para pegar na sua mão, conte conosco, entre em contato aqui com a Valorize, que nós temos o Rodrigo, que é especialista em investimento, que vai fazer uma consultoria para você, pode fazer todo o acompanhamento, desde sugestões de investimento, até abertura, se você precisar, né? Tu fala que aqui a gente pega na mão mesmo, né? Abertura em conta de corretora, análise de perfil de risco, enfim, a gente faz todo um estudo específico para você. Então, entre em contato conosco, nós vamos agendar a sua consultoria. Rodrigo, acabou! Passa muito rápido, Já? né? Sim. Quero te agradecer pela presença. Pessoal, não falei, né? Inscreva-se em nosso canal, coração, ative as notificações, vamos ajudar o nosso canal a crescer e entregar aí para cada vez mais pessoas, para a gente transformar a realidade do brasileiro, porque só o conhecimento transforma, tá? Quero te agradecer, Rodrigo, pela presença, agradecer pela troca, pela parceria também, né, que estamos iniciando agora aqui na Valorize. Na verdade, parceria a gente já tem muito tempo, né, mas agora a gente está trazendo para todos, né, a público, divulgando, enfim, a parceria aqui dentro da Valorize. Muito sucesso, muito obrigada, e queria ver se você ver se você quer deixar algum recado aqui para os nossos chefes, para os nossos telespectadores ou para os nossos ouvintes. Eu que agradeço pelo convite, viu? Foi muito bom estar aqui hoje falando com vocês um pouco de investimento, planejamento. Uma fala que eu ia até concluir na última fala, que não tenham medo de investir por um governo, não terceirizem, não coloquem na mão do governo, na mão de um político ou na mão de pessoas que não têm o menor conhecimento a vida financeira de vocês, porque assim, o governo às vezes pode não ser, sempre vai existir um governo que agrade mais a um, agrade mais o outro, mas você é responsável por tentar colocar o seu dinheiro, a melhor rentabilidade em todos os cenários. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês, querem começar a investir? Comecem. Ao longo do tempo, vocês verão que dará muito certo aí os investimentos e vocês alcançarão todos os objetivos e ainda contribuirão para outras pessoas. Assim, hoje, como nós falamos de investimento, né, de planejamento, endividamento, você dá um monte de consultoria, você passa a ser multiplicador disso. Então, nós precisamos de mais educação financeira no país, porque o país, infelizmente, é carente desse tipo de pessoas, né? Então, sigam firmes e vamos juntos nessa caminhada aí. Lívia, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos vocês, forte abraço. Pessoal, não se esqueçam, acesse aqui nossas redes sociais, podchefs, @liviaguimarães.finanças, Guimarães tem 2 Is, valorize, valorize com 2 Ls. A gente vai colocar todas as redes sociais aqui, sigam, a gente está trazendo conteúdo de qualidade para você, entendam, cuide do que é seu, ninguém vai fazer isso por você. E lembrando que o melhor presente que você pode se dar hoje é planejar e pensar no seu futuro. Quando chegar, você vai se agradecer. Um beijo, muito obrigada e até o próximo episódio.